Trabalho de Físico-Química sobre a zincagem. A zincagem ela é um processo de revestimento de peças metálicas com uma camada de zinco. Ela tem o objetivo principal de proteger o metal contra a corrosão, especialmente o aço e o ferro. A camada de zinco ela atua em duas formas. A barreira física, ela impede o contato do metal com o ambiente, e a proteção galvânica, catódica. O zinco ele se oxida no lugar do metal base. Ele funciona como um metal de sacrifício. Os principais tipos de zincagem são a zincagem eletrônica, que é o nosso caso, ela é feita por eletrólise, produz camadas finas e uniformes, ideal para peças pequenas e detalhadas. A zincagem a fogo é uma galvanização a quente, é o mergulho da peça em zinco fundido, formando uma camada mais espessa e resistente. E a zincagem mecânica, o zinco ele é aplicado por impacto como partículas em tambor rotativo, usado em pequenas peças delicadas. A zincagem é muito utilizada nas indústrias automotivas, de construção civil, metalúrgica e na fabricação de parafusos, tubos, chapas e estruturas metálicas. A prática de zincagem leva o mesmo princípio da prática de fosfatização. Então, teremos banhos de desengraxante, de decapagem, temos um banho de zincagem, um banho de ácido nítrico, um banho de cromatização. A gente utilizou também lixas grossas e finas para a preparação da peça, bombril para um acabamento mais fino da peça, gancheira. No caso da zincagem, a gente tem que usar barramentos e uma fonte retificadora ajustada para 5 watts, uma fonte de corrente contínua. Utilizamos também um secador com ar quente só para acelerar o processo de secagem final da peça. Utilizamos também, nesse caso, o paquímetro para a medição da área da peça. Os cálculos envolvendo a eletrodeposição na peça metálica no ensaio de zincagem mencionam aqui as dimensões medidas por paquímetro da peça metálica, em formato discoide, apresentando um diâmetro externo de 27 milímetros, portanto um raio de 13,5 milímetros, e um diâmetro interno da peça de 12 milímetros, portanto o raio interno da peça 6 milímetros. No ensaio, foi sugerido que a espessura pudesse ser desconsiderada. Entretanto, por medida de paquímetro e uma aproximação, levou a espessura da peça em 1 milímetro. Os dados para a eletrodeposição, para aplicação nas fórmulas e cálculos, mostra que a massa molar do zinco apresenta 65,38 gramas por mol, só que, a considerar o seu equivalente grama, a massa molar do zinco dividida por 2, que é a numeração de elétrons a ionizar. Portanto, o equivalente grama de 32,69 gramas aproximadamente para o zinco. A densidade do zinco, também a massa sobre o volume, 7,14 gramas por centímetro cúbico. A corrente aplicada ao total de peças no ensaio de eletrodeposição foi de 1 ampere. Entretanto, se direcionarmos essa corrente para 4 peças, nós teremos que dividir esse valor entre 4 setores, portanto 0,25 amperes por peça. O tempo considerado de 20 minutos, o total do procedimento, é convertido em 1.200 segundos. Aí, além desses dados, há se aplicar também a constante de Faraday, 96.500 coulombs. Aplicando o cálculo sobre a peça, utilizamos a fórmula do cálculo de área, π vezes r ao quadrado, como uma das variantes da fórmula de cálculo de área. Considerar que o π aproximadamente 3,14 como uma constante matemática. Aplica-se a fórmula para área a considerar o diâmetro externo, 3,14 vezes 13,5, que é o raio, ao quadrado.
nós temos um dimensionamento de 572,265 milímetros quadrados. Para a área, considerar o diâmetro interno, que é a vazão da peça, πr ao quadrado, 3,14 vezes 6, o raio ao quadrado, ao total de 113,04 milímetros quadrados. Consideramos como área 3 a diferença entre a área externa, que é a parte preenchida da peça, menos a área interna, que é a vazão. Esses valores nos levam a 459,225 milímetros quadrados. Considerar também que um valor nomeado de área 4 seria a duplicação desse valor anterior, a considerar que a peça tem duas faces a serem preenchidas pela eletrodeposição, portanto, 918,45 milímetros quadrados. Ou, para a conversão de forma mais prática no cálculo de distribuição da corrente, 9,18,45 centímetros quadrados ou 0,091845 decímetros quadrados, por conversão. A aplicação final agora para a fórmula do cálculo da eletrólise, a massa sendo equivalente ao equivalente grama vezes a intensidade da corrente vezes o tempo em segundos dividido pela constante de Faraday. A considerar que o equivalente grama 32,69 grama para o zinco vezes 0,25 ampere por peça vezes um tempo de 1.200 segundos dividido pela constante de Faraday. Isso nos dá o valor da massa de 0,10162 grama de zinco. Essa massa, distribuída em conformidade com a densidade do zinco, apresenta um valor de 0,01423 centímetros cúbicos. E a se considerar a espessura de depósito na peça, nós utilizamos tanto os valores da fórmula da eletrólise quanto os valores da fórmula do volume aplicado, a saber, o cálculo da espessura depositada. O volume, a área vezes a espessura, 0,01423 centímetros cúbicos, equivalendo a 9,1845 centímetros quadrados. Aí teríamos uma espessura de aplicação em centímetros, 0,001549 centímetros, ou a converter mais apropriadamente para esse tipo de ensaio, 15,49 micrômetros da espessura depositada. Nessa etapa, utilizamos um aparelho chamado retificador. Esse aparelho é responsável por transformar a corrente alternada para a corrente contínua. A corrente contínua permite que a eletricidade flua de forma consistente em uma única direção, o que é necessário para que o zinco seja depositado de forma uniforme e controlada sobre o objeto a ser zincado, que nesse caso foram as duas pecinhas de metal. Juntamente com o retificador, onde ele transforma a corrente alternada em corrente contínua, também é muito importante o nosso barramento. O barramento é responsável por conduzir corretamente a corrente elétrica do transformador para o banho de zinco. Sem um barramento eficiente, a corrente não seria direcionada corretamente e o processo de revestimento não seria possível. Os barramentos ajudam a distribuir o zinco de forma uniforme sobre a peça, evitando áreas com excesso ou falta de revestimento. Isso é importante para garantir a proteção contra a corrosão e a qualidade do revestimento, porque é justamente isso o intuito de zincagem. Após a etapa de lixação da peça e de sua medição, a peça então é mergulhada num banho de desengraxe já a 70 graus Celsius. A peça é presa por gancheiras e fica em torno de 2 minutos dentro dessa solução de desengraxe, que tem o pH alcalino. A sua função, desengraxe, é realmente desengraxar, tirar óleos e sujeiras por meio químico da peça, assim preparando ela para que tenha uma melhor impregnação do zinco neste caso e que tenha um resultado final mais apropriado.
Após o banho com desengraxante alcalino, ele é submetido a uma lavagem no banho duplo em contracorrente e depois submetida a peça para um processo de decapagem, na qual ela precisa permanecer durante uns 2 minutos no banho, contendo um decapante ácido. A função da etapa de decapagem é um processo que utiliza produtos químicos bem específicos para remover qualquer camada de tinta, qualquer camada de verniz, de resina epóxi, entre outros que podem estar na superfície do metal ou qualquer outra substância que venha a ser aplicado no banho. Ela é essencial para o preparo da superfície antes de se aplicar novos revestimentos, por exemplo, novas tintas, outros vernizes ou outros tratamentos posteriores. É bem eficaz na remoção de camadas de verniz antigas ou qualquer camada que tenha ficado incrustada e danificada. É garantido que essa nova aplicação tenha uma melhor aderência e uma melhor durabilidade no seu tempo. Tem diversos métodos de decapagem, como a decapagem química, que utiliza esses produtos químicos, a decapagem mecânica, que seria feita a partir de um ferramental específico, e a decapagem térmica, que se vale apenas da imersão em calor. Numa etapa posterior também é executada mais uma lavagem, depois do processo de decapagem, e procede-se então para o banho de zinco alcalino, em que as placas de aço do barramento anódico, é um polo positivo, o eletrodo inerte, são conectados na cuba e através da gancheira é deixada a peça pendurada no eletrodo catódico, que é o polo negativo, dentro da solução alcalina, contendo a solução de zinco. Aí aplica-se a corrente de 1 ampere para 4 peças durante 20 minutos. Aí qual seria a diferença desse banho de zinco alcalino com cianeto ou sem cianeto? A principal diferença do banho de zinco alcalino com cianeto e um banho de zinco alcalino sem cianeto reside na presença ou na ausência do próprio cianeto no eletrólito. Os banhos cianídricos, embora eles ofereçam uma boa qualidade de revestimento e brilho, eles são tóxicos. Exige um tratamento especial de efluentes a posteriori, né? Os banhos sem cianeto, eles são mais ecologicamente corretos. Em geral, eles oferecem um revestimento de qualidade bem comparável, mas tem um custo operacional ligeiramente mais elevado. A diferença do banho de zinco ácido para um de zinco alcalino, a principal diferença nesses banhos é que o de zinco ácido e o zinco alcalino reside na composição química da solução eletrolítica e no tipo de peça que será tratada. Os banhos ácidos, geralmente, eles são baseados em cloreto de zinco. É o mais adequado para peça pequena. Já uma alternativa para banhos alcalinos, utilizam hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, eles são preferíveis para peças maiores ou mais complexas, que já não é o caso do nosso ensaio. Após também o banho de zinco alcalino, é feita uma lavagem posterior no banho duplo em contracorrente para a próxima etapa. Seguindo o roteiro, uma peça presa à gancheira é mergulhada essa peça no banho de ativação de ácido nítrico, concentração a 1%, e permanece por ali num tempo de 10 segundos. Para que essa peça passa no banho de ácido nítrico antes das outras etapas? Essa passagem no banho de ácido nítrico, no processo de galvanização, ela serve para o preparo da superfície da peça para receber o revestimento de cromo. Em específico, o banho de ácido nítrico ajuda a limpar e ativar a superfície, removendo impurezas
e forma uma camada fina de óxidos, que facilita a aderência do cromo na etapa posterior, consequentemente melhora a qualidade e a durabilidade do revestimento. O banho de ácido nítrico ele dissolve os óxidos e outros resíduos que podem estar presentes na superfície da peça. Aí garante a limpeza total, livre de impurezas mesmo que possam interferir na cromatização. A exposição ao ácido nítrico cria essa camada de óxidos e se torna um bom substrato mesmo para o recebimento do cromo. Após o banho em ácido nítrico, a peça passa por uma lavagem e segue para a etapa de cromatização, onde é imersa em uma solução de cor esverdeada ou alaranjada. Funções do banho cromatizante: aumentar a resistência à corrosão, cria uma camada de cromato de zinco que atua como uma barreira protetora adicional. Essa camada retarda a corrosão branca, típica do zinco ao reagir com oxigênio e umidade. Melhorar o acabamento estético e funcional. Confere à peça uma tonalidade específica como azul, verde oliva ou preto. Garante um acabamento mais uniforme e brilhante. Melhora a aderência para pintura ou revestimento posteriores, dependendo do tipo de cromatizante. Exemplos de cromatizantes utilizados: zinco blue para acabamento azul, zinco olive green para acabamento verde oliva. Essas etapas finais após a cromatização: lavagem da peça em banho duplo com água em contracorrente. Secagem da peça preferencialmente com secador de cabelo por cerca de 2 minutos. Por fim, a peça está pronta para a medição da espessura do depósito de zinco feita com micrômetros.